Olá, boa noite. Sou a professora Josiane. Nós vamos começar mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos falar sobre pronomes. Pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos e pronomes possessivos. Vamos começar então? Nós temos aqui, para começar, pronomes indefinidos. Como o próprio nome já diz, ele não define algo, né? É indefinido, é algo vago. Mas primeiro vamos retomar aí o que é pronome. Pronomes são aquelas palavras que substituem um nome ou acompanham um substantivo. Então, ou ela vai substituir um nome ou ela vai acompanhar esse nome, tá? Então, nós temos os pronomes pessoais, pronomes oblíquos, pronomes indefinidos, demonstrativos, possessivos, por aí vai, tá bom? Então, pronome é aquela palavra que vai substituir o nome ou acompanhá-lo, beleza? Entendeu o que eu falei, né? Pronome, então, é aquela palavrinha que vai substituir o nome, para que não fique repetindo o mesmo nome, sabe? Então, a gente substitui o nome pelo pronome, ou nós vamos acompanhar o nome com este pronome, tá? Então, ou ele acompanha, ou ele substitui. Acompanha ou substitui. Isso é um pronome. E o pronome indefinido? Quando a gente pensa em pronome indefinido, nós vamos falar sempre da terceira pessoa do discurso. Lembra das pessoas do discurso? Quem são? Eu, primeira pessoa. Tu, segunda pessoa. Terceira pessoa, quem é? Ele. Isso aqui no singular, certo? E no plural? Nós, primeira pessoa. Vós, segunda pessoa. E eles ou elas, terceira pessoa. Então, o pronome indefinido sempre vai se referir a quem? À terceira pessoa. Ele ou eles. Combinado? Sempre vai se referir, então, o pronome indefinido a essa terceira pessoa do discurso. Ele, eles, ou no caso do pronome de tratamento, né, você, tá? Mas sempre aqui na terceira pessoa. Então, nós não vamos usar no pronome indefinido essas duas primeiras aqui. Sempre a terceira, que é ele ou eles ou você, tá bom? Então, ele vai sempre se referir à terceira pessoa, que é ele ou eles, de uma maneira vaga, de uma maneira imprecisa, tá? De uma maneira genérica. Eles podem ter valor de substantivo, igual esse exemplo que eu coloquei aqui para você. Alguém veio aqui, nós temos o pronome indefinido aqui, ó. Alguém. Quem veio? Não definiu ninguém. Nós não sabemos quem veio. Alguém veio, alguém indefinido, algo vago. Percebe que está vago, está impreciso? Alguém veio aqui. Não foi definido quem é, tá? Então, isso é um pronome indefinido. Alguém veio aqui. Ou então, como adjetivo, alguma coisa aconteceu aqui. Olha o nosso pronome. Alguma coisa aconteceu. Que coisa que aconteceu? Não se fala também aqui. Alguma coisa aconteceu. Tá? E aí nós temos, dentro desses pronomes indefinidos, nós temos os variáveis, que vão ser aqueles que terão alteração. Então, o algum, por exemplo, ele vai poder variar para alguns, para alguma ou para algumas. Então, pronomes indefinidos, variáveis, todos esses que estão aqui nessa caixinha são aqueles que vão ter alguma alteração em questão de número ou gênero. Tá? Então, ó, nenhum pode se tornar nenhuma, todo pode se tornar todas, todos, muito, muitos, pouco, poucas, poucos, certos, certos, certas, tá? Tanto, vai para tantos, quanto, quantos, uns, qualquer, quaisquer, vários, várias. Então, esses aqui são os que vão variar, ou seja, eles podem variar em gênero, de feminino para masculino, ou em número, de plural para singular ou de singular para plural, tá? Percebe? Tá vendo essa palavrinha aqui? Quaisquer, esse pronome? Percebe que é o único aqui que vem o S bem no meio? Todos que vão para o plural, o S vai aqui no final, né? Já percebeu isso? Aí o quaisquer, quando ele vai para o plural, em vez de ele colocar o S aqui, ele veio aqui para o meio. Interessante, né? Anota essa dica. Então, toda vez que você vir quaisquer, quer dizer que é
no plural. E qualquer no singular. Então, uma dica extra aí para você. Qualquer singular, quaisquer que sejam as suas intenções, sei que não são boas. Tá? Então, quaisquer é plural. Qualquer singular. Tá bom? Então, essa caixinha aqui que eu mostrei para vocês, tudo pode ter variação. Número, plural, singular. Gênero, feminino e masculino. Tá? Vai variar. Agora, já essa segunda repartição aqui que eu mostrei para vocês, essa segunda classificação, são os invariáveis, ou seja, eles não vão mudar nem em número, singular para plural, e nem em gênero, de feminino para masculino. Ele vai permanecer inalterado. Ó, alguém, tem como ficar alguém? Alguema? Não dá. Ninguém? Ninguema? Também não dá, tá? Então, esses aqui, eles são todos invariáveis. Menos, tem como ficar meno ou mena? Não dá. Demais, dá para ficar demais, demais, sei lá, alguma coisa do tipo. Então, ele não vai variar. Nós também temos uma grande confusão, às vezes, como saber que o muito é pronome e não advérbio de intensidade. Isso, às vezes, pode cair na sua prova, a banca pode exigir. Como eu sei que o muito não está sendo trazido para mim como um advérbio de intensidade, e sim como um pronome indefinido, tá? Então, a gente pensa assim, ó, anota a dica. Presta atenção nessa frase aqui. Ela tem muito dinheiro. Amém. Posso ouvir um amém aí, gente? Ela tem. Vamos colocar que a professora tem muito dinheiro. Amém. Então, nós temos aqui o muito. Como saber que esse muito aqui não é um advérbio e sim um pronome indefinido? Porque ele está ligado, ele está fazendo referência ao substantivo. Lembra que eu falei que um pronome vai substituir ou acompanhar um substantivo? E um advérbio, ele sempre vai acompanhar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Guarde isso daí. Então, primeiro a gente tem aqui, ela tem muito dinheiro. Temos o muito. O que é muito aqui? Dinheiro. Então, o muito está ligado ao dinheiro. Muito dinheiro. O muito não está ligado ao verbo. Se ele estivesse ligado a um verbo, ele seria advérbio de intensidade. Ó, ela comeu muito. Misericórdia. Ela comeu muito. Percebe que esse muito aqui está ligado a comeu. Comeu é o quê? Um verbo. Se o muito estiver ligado a um verbo, então ele é um advérbio de intensidade. Percebe? Eu estou dizendo que a intensidade, ela comeu muito, comeu demais, né? Comeu muito, então é um advérbio de intensidade. Já aqui, no muito de cima, ela tem muito dinheiro, eu estou falando de uma quantidade imprecisa. Quanto de muito dinheiro ela tem? Tem muito dinheiro, mas qual é essa quantia de muito? Não se fala. Então, nós temos aqui um pronome indefinido. Porque ele está, primeiro de tudo, pensa, ele está acompanhando um substantivo. Então, se a palavra está acompanhando um substantivo, que no caso aqui é o dinheiro, ele é um pronome indefinido. E aí você pensa na semântica, ou seja, no sentido. Está com sentido de quantidade? Se está com sentido de quantidade, então é um pronome indefinido. Você precisa se atentar a isso, tá? Presta atenção. Quando vai ser um advérbio, quando vai ser um pronome. Quando a palavra muito for ligada a substantivo, você vai fazer essas perguntinhas aqui para sua frase. Está ligada ao substantivo, então ela é um pronome indefinido. Se ela está ligada a um verbo, como no segundo caso, então ela é um advérbio de intensidade. Se cair isso na sua prova, se te perguntarem isso de alguma forma, você já vai saber. Só você olhar lá. Ligou a um substantivo, pronome. Ligou a um verbo, advérbio. Tá bom? Então tem a questão da ligação aqui com as setinhas, você puxa a setinha e tem a ligação semântica, ou seja, de sentido. Fico feliz de vocês terem aprendido comigo, terem adquirido aí mais conhecimento. Estou aqui para isso mesmo, para abrir aí seu leque de ferramentas e aprendizagem, conhecimento. Estou aqui para te ajudar a alcançar os seus objetivos, tá? Eu
Instituto Empodere, estamos juntos para ajudar você a alcançar seus sonhos e seus objetivos. Profetizo sobre a vida de vocês aí, muitas bênçãos, muitas vitórias nessa semana, tá bom? Então, um beijo carinhoso, uma semana de muito chocolate docinho para vocês, tá bom? Beijão, até a próxima, gente. Tchau, tchau.